Desde o início da humanidade, a Bíblia foi mais do que um livro. Foi um manual de sobrevivência, política e moral. Em tempos em que impérios se formavam e desmoronavam, as leis sagradas serviam para uma coisa: controlar o caos humano. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas dos 10 mandamentos, muitos acreditaram que aquelas eram as únicas regras que importavam. Mas por trás delas existiam centenas de outras, algumas tão específicas e severas que jamais seriam aceitas hoje. Imagine viver em uma sociedade em que comer o alimento errado, tocar a pessoa errada ou usar o tecido errado poderia te tornar impuro diante de Deus e da comunidade. Era a era da pureza absoluta, onde a fé e o medo andavam de mãos dadas. Mas o que poucos sabem é que essas regras não surgiram do nada. Elas foram moldadas pela geografia, pela política e pelo desespero de um povo que tentava sobreviver no deserto. O conceito de pecado estava profundamente ligado à necessidade de ordem social. Por isso, regras sobre higiene, alimentação e até comportamento sexual tinham um propósito: manter o grupo unido e distante da contaminação cultural dos inimigos. Não era apenas religião, era estratégia. O que chamamos hoje de lei divina, na verdade, também era lei de proteção tribal, mascarada de santidade. Leis de Moisés exigindo a pena de morte para desobedecer aos pais. Regras detalhadas para a escravidão. Normas de gênero que hoje parecem arcaicas. Para o leitor moderno, esses são os calcanhares de Aquiles da fé. Eles causam um choque violento. A chave para resolver esse dilema não está em rejeitar o texto, mas em entender como ele evolui. Este é o conceito de moral em mutação. Vamos usar a hermenêutica, a arte da interpretação, para diferenciar o que é um princípio eterno do que foi um preceito cultural. A lei não é um bloco monolítico. Os estudiosos a dividem, tradicionalmente, em 3 pilares: a lei cerimonial, sacrifícios, a lei moral, os 10 mandamentos, e a lei civil, que regia a nação. O nosso problema maior está na civil. Muitas leis civis não eram o ideal de Deus, mas o limite para o caos. Elas eram preceitos culturais, o melhor sistema legal que uma tribo emergente poderia absorver. O Código Bíblico não foi escrito para o século XXI. Foi escrito no Antigo Oriente Próximo. Peguemos a mais famosa: olho por olho, dente por dente. Soou cruel. Na verdade, ela era um avanço ético e legal. Em um mundo onde a vingança familiar era 10 olhos por um olho, o talião impôs a proporcionalidade. A pena não poderia exceder o dano. Se o Antigo Testamento limitou a vingança, o Novo Testamento a aboliu. Jesus cita a lei do talião e a substitui. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir, ofereça-lhe também o outro. Isso não é uma contradição, é uma evolução moral interna. A Bíblia move-se de uma ética de justiça de compensação para uma ética de amor sacrificial. A lei civil é substituída por um princípio moral superior, elevando o padrão de conduta. E quanto às leis que regulam a escravidão ou o papel da mulher que parecem validar práticas imorais? Aqui entra a distinção mais poderosa da hermenêutica moderna: descritivo versus prescritivo. Quando a Bíblia fala sobre escravidão, ela está, na maior parte do tempo, descrevendo uma instituição social da época, tentando limitá-la e humanizá-la, protegendo o escravo de abuso. Ela não está prescrevendo a escravidão como um ideal divino para todas as culturas. O princípio prescritivo e imutável é a justiça e o amor ao próximo, o que eventualmente torna a escravidão insustentável. A lei, assim, torna-se um tutor, uma fase necessária para guiar uma sociedade imatura em direção a um fim mais elevado. Ela não é o fim em si, mas o meio.
A teologia moderna lê o Antigo Testamento através da lente do Novo Testamento, especificamente através dos mandamentos centrais de Cristo: amar a Deus e amar ao próximo. Este é o filtro ético. O que então é eterno? Princípios eternos, a soberania de Deus, a necessidade de justiça, a dignidade humana e o amor. O que é cultural? Preceitos culturais, as regras alimentares, as leis de pureza ritualística e as normas civis adaptadas àquela cultura. Ao fazer essa diferenciação, não estamos enfraquecendo a Bíblia. Estamos, na verdade, resgatando a essência do seu propósito, que é transcender as regras humanas para revelar um Deus que exige não o sacrifício, mas a misericórdia e a justiça. As regras que nos chocam hoje são monumentos à distância entre o ontem e o hoje. Elas nos mostram que a moralidade bíblica é dinâmica, evoluindo do limite da vingança, talião, para o ideal do perdão, ouvir a outra face. A fé não é estática, ela está em constante amadurecimento ético. Se a teologia falha em fazer essa distinção entre o eterno e o cultural, ela transforma a própria fé em algo irrelevante e, em alguns casos, moralmente indefensável. Para entender essa mentalidade, pense nas regras de vestuário, como a proibição de misturar linho e lã. É chocante, não porque seja imoral, mas porque parece arbitrária. Contudo, essas leis rituais e de pureza serviam a um propósito vital: criar fronteiras. Elas eram marcadores de identidade. O povo de Israel precisava se diferenciar drasticamente dos seus vizinhos idólatras. O preceito cultural, nesse caso, era um muro sanitário e social que preservava a identidade única de uma nação em formação. O objetivo não era a regra em si, mas a santidade da separação. Essa evolução não foi apenas moral, foi pragmática. O Antigo Testamento estava focado em estabilidade social. O Novo Testamento, por outro lado, estava focado na transformação pessoal. Um código de lei para um reino terrestre exige uma coisa, mas o código de ética para um reino espiritual exige um padrão muito mais alto, baseado na graça, e não no mérito da lei. Este é o motor da moral em mutação. Quando a Bíblia aceita a escravidão, ela o faz com regras que, para a época, eram radicalmente protetoras. O livro de Êxodo exigia que um escravo hebreu fosse libertado no 7º ano. Era proibido capturar escravos ou abusar deles, sob pena de morte. Compare isso com o sistema legal romano da época, onde o escravo não era nada além de propriedade. O texto não endossa o mal, mas o circunscreve e o limita, esperando que o princípio de justiça e amor o erradique completamente. A lei é o melhor possível no contexto, enquanto o Evangelho é o ideal definitivo. O melhor exemplo disso é a abolição das leis dietéticas. Por séculos, proibir o consumo de carne de porco e outros alimentos era uma lei cultural de separação. Mas, no Novo Testamento, Pedro tem uma visão que anula essas regras. A mensagem é clara. Quando o princípio de inclusão e a missão ultrapassam o preceito cultural de separação, a regra cultural deve ceder. O princípio do amor ao próximo e a inclusão de gentios se torna mais importante do que a regra da dieta kosher. O Evangelho é a libertação do meio para se concentrar no fim. O que você acha? Qual é a regra da Bíblia que mais te choca? E como você a interpreta à luz do princípio de amor e justiça? Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou desta análise sobre moral em mutação, inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre ética, história e teologia.